Maninho. Um, Thank you for taking some time to be here with us and talk to us about your experience and and our samba music, all the resistance and stuff. I want to begin with letting Jeza. Jeza translated um, Allison's bio, Maninho bio, and she wants to um, introduce. So whenever you're ready, Jeza. Guys, hope everyone's safe and healthy at home. I'm just gonna give a little bit of a background on Maninho. He's also gonna, talk a little bit more about this in a little bit. We're really grateful to have him here tonight. So his name is Alisson Ramos Lima. He's very well known in Brazil as Maninho. Wherever you go and you say Maninho, they know who that is. That means little brother. And he was born in Rio de Janeiro on August 11th, 1977. His father was the director of Vila Isabel's youth bateria. So he was, he grew up around percussion music, but he's also classically trained in the Escola Brasileira de Música, which is the Brazilian music school. And he studied classical as well as popular percussion. And for a few years, he was an understudy and a substitute at the Brazilian Symphonic Orchestra. So he also learned to play classical music, classical percussion. And after that, he started touring with many popular samba artists like Dudu Nobre, Zeca Pagodinho, Revelação, Arlindo Cruz, Dona Ivone Lara, Seu Jorge, Exalta Samba, Belo, and even he did a hip-hop tour with Marcelo D2. Today, he records percussion for most of the albums that are produced at Prateado VIP Studios in Rio. That's one of the biggest samba studios in Brazil. So most of the recordings that you hear now, he's playing surdo, he's playing pandeiro, he records multiple instruments. And he also plays with Diogo Nogueira's band and Thiago Martins. And he started his own project now. It's called Arte Som Brasil, where he plays percussion and he's also a composer for the band. And he also aims to honor the legacy of his father, the late Mestre Trambique, who's very well known, especially in Vila Isabel. He worked there for years and he's very well known and very respected. So we're really happy and lucky to have him here. Maninho, obrigada por estar aqui com a gente hoje. And he'll be able to tell us a lot more about his background, about what he's learned, his experience, and share a little bit of that with us here today. That's great. Sassi, do you want to say something before we start? Welcome everybody. I want to say thank you for everybody to be here today. So he have the first thing I'm gonna ask you to Maninho about his father, just like the little introduction. Maninho, vou te pedir pouquinho da história sobre o seu pai, que a galera eu acho que não conhece a história do seu pai. Primeiro só pra gente vir lá de cima dos nossos grandes mestres assim. Conheci seu pai assim, numa passagem que eu tive no Rio. Acabei adquirindo um reco dele de bambu, até hoje tem um reco dele aí, tá com o China, o Ronaldo, e eu acho que foi um dos últimos assim que ele fez, que depois ele veio a falecer, infelizmente, no ano seguinte, né? E então é uma recordação muito boa que eu tenho dele. Quero que você contasse um pouquinho da história do seu pai e da influência que ele passou para você dentro do samba, cara. Sassi's asking him to start out with a little bit of a background and some history about his father. He's one of the great masters of bateria from Rio. So he wants to start back there and know a little bit of the influence and a little bit of the teachings that his father passed down to him. Olá, gente. Boa noite a todos. Meu pai nasceu em 1945. Ele nasceu no auge ali da ditadura. E nos anos 70, meu pai já trabalhava com música. E era um pouco difícil trabalhar com música naquela época, no Brasil, principalmente samba, por N motivos. Principalmente o motivo que a gente estava vivendo uma situação no país onde a ditadura ainda tinha um certo domínio. Então,
quem fazia música até tarde na rua era preso por vadiagem, etc. e tal. E no ano de 1977, ali as coisas já estavam mais tranquilas. Meu pai criou um projeto para criança das comunidades do Rio de Janeiro. A ideia do meu pai era expandir esse projeto em outras comunidades, mas ele não conseguiu. Lançou esse projeto em Vila Isabel, projeto da Bateria Mirim da Vila Isabel, onde ele pegava todas as crianças da comunidade e ensinava as crianças a tocar e as preparavam para ser músico, ou que a música pudesse dar àquelas crianças ali uma oportunidade. Esse projeto meu pai começou em junho de 1977 e eu nasci em agosto de 1977. Então eu cresci vendo música, cresci vendo percussão. E quando eu cheguei aos meus 12 para 13 anos, eu decidi que queria ser músico. Ali já na minha infância eu decidi que queria ser músico. Meu pai, ao perceber isso, a primeira coisa que ele fez foi tirar o meu foco do samba. Que ele ainda tinha aquela ideia de que eu não deveria passar por tudo que ele passou. Eu não deveria sofrer. Ele achava que eu ainda ia sofrer aquilo que ele passou, porque ainda não existia uma evolução muito clara de como seria o mundo da música no Brasil. E aí Deixa eu pular aqui, dar uma traduzida. Claro. Depois você continua, tá bom? Tá bom. So he was saying that his father was born in 1945 and started working in music in the 70s, which was the peak of the military dictatorship in Brazil, where there was a lot of repression of art and culture. Like we've mentioned before, the Lei da Vadiagem, and if you were caught with an instrument walking the streets late at night because you were a musician, you could get arrested for that. So there was really a lot of suppression around music, especially samba music. You know, this didn't happen if you were carrying a violin or, you know, a saxophone. But if you were carrying a percussion instrument, then they would assume that you were like a hoodlum in the streets and you're a vagrant. And you could get arrested, you could get beat up by the cops and things like that. So what his father did was created a project for the youth. It was a youth drumline, and he started in Vila Isabel. And his plan was to expand this to other communities. And he mentioned that he wasn't able to do that, but that was his father's dream. And his intention was to give the kids things to do so that they weren't on the street, so they wouldn't get into trouble, they wouldn't get into crime. Instead, they could maybe learn an instrument and use that to make some money and to have a career. And he said that when he was in 1977, which was the year that he was born, was the year that his dad also started the youth drumline. And he said that once he turned 12 or 13, he decided that he also wanted to do music. And the first thing his father did was direct his attention away from samba and put him into an orchestra, into like a classical training, because he thought that in the classical setting, he wouldn't suffer as much as his father suffered playing samba on the streets. So that's the first thing that he did, and that's why he got trained, classically trained in orchestras, and that's where his musical studies began. Pode continuar, Maninho. E aí, no ano de 1986, meu pai consegue realizar o grande sonho da vida dele, que era ter todo o instrumento que ele precisava para dar aula para as crianças. Ele, trabalhando, tocava na noite, então ele sempre separava uma parte daquilo que ele ganhava com o trabalho dele para sustentar a nossa família, e a outra parte era para adquirir os instrumentos. Naquela época não se tinha tanta facilidade como se tem hoje. Então meu pai, ele comprava instrumentos de escolas de samba,
que estavam ali danificados, ele consertava. Algumas escolas de samba cediam instrumentos para ele, instrumentos que já estavam bem desgastados. E no ano de 1988, meu pai ganha um estandarte de ouro aqui no Carnaval, um estandarte muito importante, de honra ao mérito por serviços prestados com a bateria Mirim de Vila Isabel. Ali foi quando ele entendeu que tudo que ele fez valeu a pena e vinha a valer. E aí, os anos foram se passando, meu pai continuou com o projeto, aí o projeto ganha força quando as baterias mirins começam a ter um desfile de carnaval. Todas as escolas mirins tinham um desfile, abriam o carnaval do Rio de Janeiro. Isso foi maravilhoso, porque isso mostrava para as crianças a importância que o carnaval tinha no Brasil. Não só a importância econômica, mas principalmente a importância cultural. So in 1986, he said his father achieved his dream of having enough instruments so that he can teach all his kids. Because at that time, it wasn't as easy as it is now that you can just go somewhere. Well, it's not easy for us here, but in Brazil, you can just go somewhere and buy an instrument and learn to play that instrument. Back then, there weren't instruments available. You had to find someone to make it. They were very expensive. Kids didn't have money to buy them. So in 1986 was when he was able to finally have enough instruments to teach all the kids in the community. And in 1998, he received a Standarte de Honra, which is the most prestigious prize in Rio Carnaval, and for the services that he gave to the community. So he was recognized for that, for all the effort that he did teaching these kids. And in the 90s, they also started having a pre-carnival where all the youth baterias, and it would be like a kids parade. Kids parade. Each school would have a kids parade, and that would open up the carnaval. So when his father started putting his youth bateria out, and that just really was when he started being recognized for all the work that he did. I have a question, Maninho. O seu pai foi a bateria que ele criou foi a primeira bateria mirim no Rio de Janeiro? Não foi a bateria. Já existia uma bateria mirim, eu não me recordo agora perfeitamente, mas já existia uma. Ok, obrigado. Humberto asked him if his father's was the first youth bateria, and he said that he doesn't recall there was one before him, but it was not the first. But it was one of the first, and it wasn't until about 5 or 6 years later that all the schools started following along and having their own youth baterias as well. Maninho, fala pra gente, I'm going to ask him what was the biggest lesson that he learned from his father. Qual que foi o maior ensinamento você acha que você recebeu do seu pai até hoje? Recebeu do seu pai? O maior ensinamento que eu recebi do meu pai foi fazer música por amor. Meu pai sempre me disse que é a música que escolhe a gente. O pai sempre deixou isso muito claro na minha vida, que é a música que nos escolhe. Meu pai veio de uma família muito humilde aqui na Baixada do Rio de Janeiro, aqui na Baixada Fluminense, onde ele era o único filho homem da família, e chegou um momento que a minha avó virou para o meu pai e falou: agora você tem que trabalhar para cuidar, para me ajudar em casa a cuidar das suas irmãs. Meu pai foi para a rua, mas meu pai não foi para a rua para trabalhar, meu pai foi para a rua para ser músico, e aí ele viu que ser músico naquela época era algo que era praticamente impossível. A primeira dificuldade que ele encontrou foi em ter um instrumento. E aí ele passa a trabalhar
Meu pai começou a trabalhar, fazer entrega numa loja de tintas, se não me engano. E aí ele ganha o primeiro salário dele e aí ele compra um pandeiro. E o maior ensinamento que ele me deixou foi isso. Se você for escolhido e amar a música, você pode ter certeza, a música vai te dar tudo em troca. Então, o maior ensinamento que eu tive com meu pai foi ser músico por amor. So he said that the biggest teaching that he received from his father was to do music out of love, because his father was the only son from a very humble family. And once you reached a certain age, you know, his family wanted him to go out and make money and help around the house, help take care of the rest of the family. And he went out into the street because he wanted to make music and he was determined to make music. And he quickly learned that it wasn't easy to make money to raise your family just being a musician. So, but he said he persisted because that was what he loved to do and that was his dream. And he said that whatever love you put into music, that's going to come back to you. Music will pay you back that same love. So he says that's the biggest lesson that he's learned. So I'm going to ask him to talk about posture and play something for us on surdo. A postura no instrumento ela é muito importante. Com o passar dos anos, eu percebi que ela é tão importante quanto tocar. Pelo seu corpo em si, pelos cuidados que o corpo precisa ter com uma postura correta, porque são movimentos muito repetitivos durante muitos anos e praticamente todos os dias. Então, é essencial que você tenha uma postura correta no instrumento. Com licença. So he said that he's learned through the years that posture is just as important as playing well, as understanding the rhythms, because you're going to be doing the same movements. It's very repetitive over and over, sometimes every day, over years. So if you don't maintain the proper posture, or, over the years, that can really wear down on your body and you could really get injured. So he's going to show us a little bit of his posture and how he plays. Sempre muito importante você, o instrumento estar na altura perfeita, a altura adequada, como se você estivesse, como se a baqueta fosse o sentido do seu braço, como se você estivesse assim, com duas baquetas na mão. Então a gente parar para fora. Esse movimento aqui, ele é extremamente natural. Quando ele está reto aqui, tem a curvatura da mão e a curvatura da baqueta. Então, ele é extremamente confortável. Confortável no sentido de que você não toca assim, se o surdo estiver muito alto, você fique assim, ou se o instrumento esteja muito baixo, você fique de corpo assim, no corpo para frente. He's saying that the height of the instrument is extremely important because you want to have it at a height where it's natural to you, where you're using your natural posture as much as possible. You don't want to be either hunched over, you don't want to be leaning back, you want to be standing straight as if you were just, standing there. And the mallet should be as if it's an extension of your arm. So it should be a natural extension of your arm. And while you're playing, it should be a very natural movement. As you showed, you don't have to come up too high. You just want to keep it natural and low and as straight and natural as possible. Eu vou começar tocando uma música, a gente até estava ouvindo mais cedo, uma música do Cartola. Essa música é muito interessante, que a partir dessa música a gente começa a falar da evolução que o surdo veio tendo ao decorrer dos anos até aqui. Okay, so he's going to start out with the song by Cartola, which was the songs that they're playing when you're coming in.
And he wants to show, this is an old song, so he wants to show the evolution of the surdo from how it was played back then. Cartola was big in the 70s until how it's evolved to the way it's played today. Eu queria que vocês prestassem atenção que essa música, ela começa exatamente com um surdo dando o ritmo da música. Naquela época, o surdo, ele era especificamente para dar o andamento da música, o ritmo da música. He wants us to pay attention to how the song starts with the surdo, because the surdo marks the time from the beginning. It starts out marking the time, and after that, it can add some embellishment to the song as well. Que beleza, ninguém chora numa tristeza, ninguém sente desamor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo, e a natureza sorrindo, diz, carnaval, que beleza, ninguém chora numa tristeza, ninguém sente desamor. É o surdo que determina esse andamento, de tocar um pouco mais rápido, de tocar um pouco mais lento. Isso é ditado pelo surdo. Normalmente as escolas de samba usam 3 surdos. Surdo de primeira, surdo de segunda e o surdo de terceira. Em exceção da mangueira. Enfim, e o surdo é levado para os grandes bailes de carnaval do Rio de Janeiro e do Brasil. Então, existiam pequenas bandas. Antigamente, não existia banda. As bandas eram big bands, onde era muito difícil você tocar numa banda dessa, ou você até mesmo assistir, ter acesso a uma banda dessa. Então, as bandas de baile de carnaval não tinham um baterista, porém tinha um surdista que ditava o andamento. Então, quando as músicas começaram a evoluir, o surdo tinha essa função que tem hoje, que tem nessa música do Cartola, que era a música já começa com surdo, e o surdo dá aos outros instrumentos o andamento daquela música. Então, basicamente, a grande evolução do surdo, quando ele sai da escola de samba para a música popular brasileira, ele sai com essa função. Talking about the song and how in the beginning of the song you can hear that the surdo is what marks the time. Basically, the function of the surdo is to determine if the song's going to go faster, it's going to go slower. It's up to the surdo player to hold down, to lock down the beat, kind of like a metronome, and set the tempo for the rest of the band. So usually in baterias, there are 3 surdos, with the exception of mangueira. There's surdo 1, 2, and 3, which we also call dobra and batalá. And in the beginning of Carnaval, there were the parades, and then there were the bailes de carnaval, which were closed parties. And those are kind of for the upper echelon of society. And in those parties, there was usually a big band. It would be like a big jazz band with, trumpets, woodwind instruments, and percussion. And there wasn't really a bateria. And the surdo was the first instrument that made that leap over to popular music because of these bands, because it was used for that function back then, which was to mark the time, to keep the time for the rest of the band. And that's still the function that it has now. Eu tinha uma pergunta, Maninho. Você tem alguma técnica ou alguma coisa que te ajudou no estudo do surdo para você conseguir manter essa marcação, manter o tempo sem acelerar, sem desacelerar também? Tem. Normalmente,
o surdo é um instrumento que ele sempre toca junto com algum instrumento. Então, qual era a maneira que eu tinha de estudar? Eu ouvia bastante uma canção num ritmo aleatório. Depois que eu ficava com essa canção extremamente guardada na mente, eu tocava o surdo pensando naquela canção. Isso foi me dando condicionamento de não deixar com que outro tipo de pensamento me levasse a correr ou a tocar para trás. Que hoje em dia isso se resolve de uma maneira muito simples. Você põe um metrônomo ali, você estuda em cima do metrônomo e tal. Mas isso, de uma certa forma, também nos dá um conforto que não necessariamente a gente terá profissionalmente no dia a dia. Por exemplo, você vai chegar numa roda de samba que você precisa ter a concepção de que o surdo ele é um instrumento de marcação. Esse é o primeiro ponto. Você precisa ter essa exatidão na cabeça. Então, a tua responsabilidade ao tocar esse instrumento, não que ela seja maior ou menor do que a dos outros, mas ela requer uma segurança muito grande. Porque se o surdo não tem segurança onde não existe um clique, fica todo mundo... É como se fosse um carro dirigindo, andando em cima do gelo. Você não sabe para onde ele vai. E aí você acaba perdendo o controle porque o surdista ele acaba sendo o piloto daquele carro. Então eu tinha essa técnica de ficar ouvindo. E uma questão muito importante, é quanto mais lenta a música for, mais atenção ela requer. Então, quanto mais lenta a música for, mais difícil ela é de tocar. Isso para estudar, isso na noite. A música, se você colocar uma música muito lenta para você desenvolver a sua tocada na música, é muito difícil. Então, eu sempre gravava uma música na minha cabeça e eu tocava sem ouvir a música, sem fone, sem nada, só com o que tinha decorado na minha mente para que fosse me dando segurança. Legal. I asked him if he has any technique when studying to be able to mark the time without speeding up or slowing down. And he said that his technique was to listen to a song and listen to it so many times that he could hear it in his head without having to listen to it. So basically, while he's playing, he's hearing the song in his head and he's following along with that. Because he said it's very easy to use a metronome and play along with the metronome, but you also can get a little dependent on that. And then once the clicks aren't there, then you can kind of lose it. So if you have the song in your head and you're singing it in your head and just playing along with it, and it's easier for you to keep that time. Another thing he said, the most important thing for the surdo is to have confidence. You have to play with confidence to know where the beat is, because everybody else is going to be relying on you. So when there isn't a metronome, there isn't anything else keeping time, you have to have that confidence of knowing where to hit. Otherwise, it's like a car driving on ice. Everybody else is like a car driving on ice with no driver, just kind of slipping and sliding everywhere. And another thing that he said that's very interesting is that the slower the song is, the more attention it requires, the harder it is to play, the more you have to study to be able to maintain that beat without speeding up. Maninho, será que você poderia mostrar pra gente alguns exercícios que a galera pode ensaiar em casa aqui, pra praticar no surdo? Mas o primeiro exercício eu vou fazer para vocês, mas eu queria falar um pouco desse exercício, que talvez seja o exercício que mais vai fazer diferença no seu som. Todo instrumento, seja um surdo, o Saci tem um surdo de 18 polegadas, eu tenho um surdo de 18 polegadas. Com certeza, existe um ponto
mínimo ali chave, que é aonde o instrumento do saci tem um som e no meu tem outro. Então, a grande chave é você descobrir aonde é esse som do seu instrumento. Não é nunca você pegar o instrumento, principalmente um surdo, e sair para tocar ele. Você precisa descobrir aonde tem aquele som que, às vezes, agrada o saci, porque ele conhece o instrumento dele, aí eu vou chegar para tocar, eu não vou conseguir tirar o mesmo som que ele tira. Por quê? Porque ele já sabe onde está aquele som. Então, para quem está estudando, a grande chave é você achar o melhor som do seu instrumento. E sempre, tudo muito, muito devagar. Muito. Por exemplo, They say you have to find the sweet spot in each surdo. That's the right spot to hit it, to get the sound that you want. Each surdo will have a different spot, and each player will kind of have their own way of playing. But he said that the first exercise that he would recommend is to find the sweet spot in the surdo where you get the best sound. So he's going to show us that right now. Samba é 2/4 sincopado. Um instrumento que dá a forma mais fácil de você entender isso é o surdo. Ele marca esse tempo. Então, normalmente, eu digo num ciclo giratório de 4 compassos, o surdo recebe isso aqui, ó. Esse é um toque básico, rítmico do instrumento do surdo tocando samba. Quando eu digo samba, é esse samba que a gente toca, o samba do pagode. Basicamente, o melhor caminho para se começar é esse. Por quê? Porque aqui, essa tocada é uma tocada que a gente chama de tocada de segurança, aonde todos vão sentir segurança na pessoa que está tocando surdo, porque sentem tocando junto, que está ali, ele está ali, marcando o tempo da música. Alvorada, que beleza, ninguém chora numa tristeza, ninguém sente o cansaço. O céu é tão lindo, é tão bonito, a dor tão sorrindo, que lindo. O instrumento, a partir daí, com o crescimento do pagode, ele passa a evoluir. So this pattern that he just showed us is the pattern that he plays for samba de roda, which we've been studying for a little bit. It's a little bit, it's a slower samba that you usually play, not in a samba school, but in a roda de samba. And he said that samba is really a syncopated 2/4 beat. It's considered 4/4, but really it's a 2/4. It's a 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, and 2 is basically what he was playing. And he said that this is the most basic rhythm that you can learn because it really gives security to the rest of the band. It's a reliable beat that everybody else can jump into very easily. So being able to hold down this beat that he was playing right now is the most essential thing to be able to play in any roda de samba. And he's going to talk a little bit more about the different things that you can do after that, but this is the basic beat that anyone can learn and sit in on a roda de samba, just playing that 1, 2, 1, 2.
one more thing. The samba, I don't know if you guys listen that. The samba, the traditional samba, you get like the tempo, the strong tempos is number on 2, all right? The first one is close, one, boom, all right? The second is just, you never start in the first one. Just Mangueira play in the first. That's why I call surdo de bateria surdo because you play on the 1. Boom, boom, right? Boom, boom. But normally you play the second. Boom, boom, boom. All right? That's the point. If you play the first one, it's not wrong, but you're gonna get a reverse groove. All right? Okay, we have a question here from Lori. Tem uma pergunta aqui, Maninho, sobre as escolas de samba e as diferenças que o surdo é tocado de uma escola de samba para outra. Sim, existe diferença. Existe diferença. Porém, hoje, eu acho que essa diferença ela vem cada vez menos sendo percebida. Hoje eu tenho a impressão de que as escolas de samba elas estão cada vez mais num padrão parecido. Se você pega aí o carnaval até ali os anos 90, você ouvia uma bateria começar, você já sabia qual era a bateria. Não só pela tocada do surdo, mas pela tocada no geral. Você ouvia o toque do tarol, você já sabia que aquela bateria era do Salgueiro. Tirando a bateria da Mangueira, como o Saci disse, que tem o surdo 1, que é diferente de todas as outras, você ouvia uma caixa, você já sabia que era a bateria da Mocidade. Você ouvia um surdo de terceira mais swingado, você já sabia que era a bateria do Estácio. Isso hoje vem, eu acho que se criou, de certa forma, naturalmente, um padrão e as baterias vêm cada vez mais mantendo esse padrão. Uma bateria hoje que ainda me chama muita atenção é a bateria da Mocidade, porque a bateria da Mocidade até hoje ela continua usando a afinação do surdo como era na época do mestre André, que é primeira e segunda com afinação invertida, diferente das outras escolas de samba. Então, quando a bateria da Mocidade começa falando do surdo, você já sabe que é a bateria da Mocidade. As outras baterias criaram, digamos que um padrão, e eu acho que esse padrão não é nem por conta da escola de samba, é um padrão que acabou sendo imposto ali pelos jurados do carnaval, enfim. E aí eu acho que isso tirou um pouco do brilho da bateria da escola de samba, no geral. Então eu acho que de surdo hoje, a única escola de samba que me chama a atenção e que eu admiro essa tocada de surdo ainda é a bateria da Mocidade. So I asked him Laurie's question about the characteristic differences between samba schools, and he said that there are differences. The biggest difference is Mangueira. Mangueira just has one surdo that plays the 1 and the 2, and but most of the other schools have kind of acquired to a standard. And he said that in the 90s, it was easier to distinguish. If you heard the bateria, you already knew which school was playing because there was more variety in the way all the instruments were played, really. And now, because of the scoring, how rigid the scoring is, it's really become more standardized. Everyone's kind of gone to that, basically the method of playing that gives a better score to the schools. So everyone kind of has the same standard of playing the surdo. He said that one of the schools that catch his attention the most nowadays is Mocidade, because they tune their surdos are tuned the opposite way. Instead of the 1 being the deeper surdo and the 2 being the higher, they have it switched around so that the 1 is sharper and the 2 is the deeper, the kind of more, has more of a bass
sound to it. Aí o surdo ele começa a sair da escola de samba e vai para a roda de samba. Quando o surdo vai para a roda de samba, ele passa por esse samba do Cartola, dessa geração ali, Cartola, Nelson Cavaquinho, do Noel Rosa, e aí ele chega numa geração um pouco mais avançada, que é onde entra a chave, onde realmente vira a chave do instrumento, que é quando ele chega ali naquela geração da época do nosso samba, do Demônios da Garoa, de toda aquela coisa quando ele chega no samba, que eu digo partido alto. Quando ele chega ali nesse tipo de samba, o surdo ganha uma conotação diferente. Ele ganha uma tocada diferente, porque aí já não se tem, por exemplo, no nosso samba, era pandeiro, era reco, era um cavaquinho, era um violão, e aí o gordinho tocando surdo. Então o gordinho já começa a tocar o surdo de uma maneira diferente, para quê? Para que ele pudesse preencher, suprir a ausência de alguns instrumentos que ali não tinha. E a partir daí, a tocada começa a ganhar novos ares. Aí o gordinho já começa a explorar outras partes do instrumento que já vinha sendo explorada, mas não dessa maneira. O gordinho já começa a usar, por exemplo, o claro do instrumento. O surdo deixa de ser tocado, marcado aqui no meio, então ele começa a usar o lado e o canto do instrumento. Ele toca aqui. So he's talking a little bit of the evolution of the surdo, right, throughout the years. In the 80s and 90s, around the time where Partido Alto started becoming really popular, the roda de samba started becoming really popular with Fundo de Quintal, with Demônios da Garoa. There's someone called Gordinho that was really an innovator in the way the surdo was played, because when they were playing in a roda, it was a smaller group, and they didn't have as many instruments as the bateria had, right? So he started using different sounds like the rim shot to add basically the sounds of other instruments into the marcação. So while you have to keep the marcação going through the whole time, you can also embellish it with other instruments and play the sounds of other instruments that weren't there. So nowadays, what he was playing right now is more of the way that it's played in popular music in Brazil today. Maninho, eu queria perguntar se tem outros sons que você tira do surdo. Sempre que eu te vejo tocar, você cria tanta coisa ali que eu nem sei o que você está tocando. Tipo, é difícil de seguir. Então, assim, fora a marcação e o aro, tem outros sons que você consegue tirar do surdo também? Eu consigo, eu através de muito observar os grandes surdistas, eu sempre tentei absorver um pouquinho de cada um. Do Cabelinho, da velha guarda da Portela, do Seu Miúdo, que é o pai do Miudinho, que para mim, é um excelente surdista, o Gordinho, o meu próprio pai. Então, eu pegava essas referências, eu sempre peguei essas referências e fui buscando uma maneira de tocar. E eu descobri que o instrumento ele é muito peculiar. E ele é, de certa forma, ele é limitado, né? É um instrumento que tem um corpo, uma pele e uma afinação única. Então você tem que começar a descobrir formas para usar ele e descobrir sons dentro do padrão do instrumento.
Isso acaba sendo muito difícil. Mas, com o tempo, eu fui desenvolvendo a minha forma de tocar, de conhecer o instrumento, de estudar onde eu podia explorar um pouco melhor os sons do instrumento. Mas, basicamente, o instrumento ele requer todos esses tipos de sons, que é pele solta, pele presa, a pele presa mais próxima da borda, que dá esse agudo aqui, e o aro. E uma coisa que eu uso muito, que é a pele presa com aro. Que é isso aqui. Ó, só a pele presa, só o aro e a pele presa com aro. Como ele é um instrumento entre 10, entre 8, 6, dependendo do tamanho do instrumento, chaves de afinação, é óbvio que não tem como você afinar todo o instrumento próximo. Então, se você tocar na borda aqui, ó, é um som, aqui é outro. Talvez para vocês isso não dê muita diferença. Mas a partir do momento que eu, com a minha mão esquerda, pressiono mais a pele, eu solto mais, eu consigo ter um campo de som maior. Aqui, ó. Então, isso usado, eu uso muito aqui, do lado oposto à mão que eu toco, e muito próximo aqui, e aqui, vou mostrar para vocês aqui, ó, eu uso uma flanela para abafar o instrumento. Eu uso essa flanela aqui, essa flanela, eu costumo usar ela sempre virada, ela sempre próxima do meu corpo, porque aqui eu tenho um campo maior do instrumento para usar. Se ela está virada para lá, é muito difícil eu tocar o instrumento colado no meu corpo. Então, sempre com ela para cá e aqui próximo, da onde é a flanela, pelo fato do instrumento ser mais abafado, eu consigo tirar esse harmônico com mais facilidade, pressionando ou não. Às vezes eu tiro junto com a água. Mas nesse caso, está nessa mão esquerda, da maneira como você aperta ou flexiona mais leve a pele. Geisa, só explica para a galera que a flanelinha é usada para tirar a ressonância, a sobra demasiada do surdo. Então, a flanela para diminuir essa ressonância e ter controle do grave. Para controlar o harmônico do instrumento. Boa, Saci. Obrigado, meu irmão. Okay, guys, my question to him was about the different sounds that can be made in the surdo, because when you see it, it seems like a very simple instrument, a very basic instrument, and then you just have, you know, the open sound and then the muffled sound. So that's what he was showing us, a little bit of the different sounds that he gets out of it. So he said there's the open sound, there's the muffled sound, then he does the muffled sound with the rim shot together, or just the rim shot by itself. And then he showed a little bit of how he also uses his left hand to silence the surdo, and you can lightly just silence it, or you can go deeper. Kind of the harder you hold it, the sharper the sound's going to be. And then he also showed the rag that he uses fixed with tape at the bottom of the surdo, because that's keeps the surdo from ringing on forever. When you have it muffled like that, it's a little bit of a shorter sound, rather than without it, it would keep ringing for a lot longer. So he said that a lot of surdo players want to do that, especially with animal skin, that it rings out for longer. Yeah, Humberto? Also, another thing he said is that if the surdo is tuned and all
all the hatches, he can hit one hatch while he's holding it down, and he'll have one sound, and he usually hits the one across from it as well, which has another sound. So that's usually like ping, ping, and then he hits the middle one with the noise. So he can use both sides. All the hatches will have different sounds depending on how you press on it. He said for us listening here, it might not make a difference, but in the studio with the mic on it, it makes all the difference. So. Where he plays on the surdo, whether it's more toward the middle or towards the edge, you can also get different sounds. So he said he's still also playing and experimenting with that to find new sounds, to new ways to play the surdo, and keep innovating. Sorry, Aldo asked a question too, right, about the flanella. So he hits. What he said is usually people turn the flanella outside, right? Like far away. So you have the space to play towards you. He says he likes to turn that towards him. So he has more space to play on the other side. So you always definitely play outside of that area. Quando a gente chega na metade, ali do começo para metade dos anos 80, com fundo de quintal, aí o Gordinho realmente faz o instrumento se transformar de uma vez por todas. Ali digamos que ele consagrou o instrumento. A partir dali, a partir daquele... Eu digo a partir do fundo de quintal, é muita... não é sendo pretensioso, mas eu digo muito ali a partir do fundo de quintal, porque a partir do fundo de quintal também a gente sente que tudo que os anteriores fizeram valeu a pena, e a gente começa a ter noção de que valeu a pena quando chega o fundo de quintal. No sentido de som, no sentido de organização, no sentido de tocada, no sentido de aceitação e principalmente no sentido do respeito. E aí, com isso, o Gordinho faz o instrumento ganhar toda essa conotação que o instrumento ganhou. In the early to mid 80s, with the emergence of Fundo de Quintal, which is a really popular samba de roda group, Gordinho also played surdo with them. He said that he really established the sound of the surdo that we know today. In addition to the marcação and to the sounds of the other instruments that he added to it, the surdo also started to have other functions within the samba de roda. So just like the way the new sound of samba was established by Fundo de Quintal, they created new instruments that were used in the samba de roda. Just the surdo as well. The way the surdo was played was changed by them, and that's why there's so much respect around this band, because they really recreated the way popular samba was played. So Demetrius, I'm going to ask you a question about, you want to know which surdo is played in the samba de roda, if it's the 1, 2, or the 3? Is that the question? So, Maninho, a gente tem uma pergunta aqui. Eles querem saber qual que é o surdo tocado no samba de roda, se é mais próximo do surdo 1 ou do 2, né? Que os 3. Ele é mais próximo do surdo 2. Okay. Ele é mais próximo do surdo 2. O samba de roda, ele vem a ser muito peculiar. Por quê? Porque ele na realidade, o samba de roda ele sempre foi resistência, né? O samba de roda teve essa coisa de sempre ser resistência desde quando ele surgiu. E é um tipo de samba que você não pode não tocar o surdo da maneira original. O samba de roda para o surdo, ele não pode sofrer essa evolução que que veio da escola de samba, do pagode e assim sucessivamente. Por quê? Porque o surdo no samba de roda, ele ainda continua sendo aquele que dá o chão para aquele tipo de música ali acontecer. Então, o surdo no samba de roda,
ele continua tendo que ser aquele surdo bem tradicional. He said that it's closer to the surdo 2, the sound that's used. And he also said that the samba de roda has always been a samba of resistance. The samba, ever since it started, it's always been about resistance. It's always been kind of a counterculture. It goes against the mainstream. And in the samba de roda, the surdo still has to have that function that from its original form, which is the called samba de terreiro. But there's a little bit more of freedom in the way that it's played in the samba de roda. I just want to say something real quick about Grupo Fundo de Quintal. When I started playing, that was one of my references. I learned later on about other references, like older than them. But Fundo de Quintal, he said, it was the way that they noticed. It was when they noticed that samba really had respect because what they were able to achieve, popularity through the country and respect. So if you guys ever want to listen to Fundo de Quintal, they have maybe over 20 albums of songs that they recorded. So he was talking about quality of songs, organization, instrumentation. So Grupo Fundo de Quintal really is, if you want to know about, learn about samba and rhythms and stuff, you could listen to it. They have over 20 albums. So that's a lot of music there, a lot of musicality you guys can listen to. Disco do Fundo de Quintal que para mim é um disco que marcou essa evolução do instrumento. É um disco chamado Ciranda do Povo. Eu não sei se ele é ali do meado de entre 83 e 86, por ali. Eu não sei se ele é 85, alguma coisa assim. Porque nesse disco do Fundo de Quintal, o Fundo de Quintal também começa a sair de uma roupagem de surdo, tantã, pandeiro. A partir desse disco, para os próximos, o Fundo de Quintal ele cresce como uma big band. Sonoramente falando, sempre foi, mas de estrutura, de som, eu acho esse disco um dos discos mais perfeitos de samba que tem. É o Ciranda do Povo. É um disco que é aquele disco que você ouve tudo tranquilamente. É um disco que você ouve um banjo bem tocado, você ouve um cavaquinho, você ouve violão, você ouve tudo ali e está tudo apresentado, como a gente costuma dizer aqui, de bandeja. E principalmente também a tocada do cordinho nesse disco mostra que é como se a chave tivesse virado. Porque a gente vem a desfrutar hoje. A minha geração hoje desfruta muito disso que eles fizeram lá atrás. He was mentioning his favorite album by Fundo de Quintal, which is Ciranda do Povo, came out in 1989. And he said there was a real turn during that album because before, he was saying, before we even hopped on the call, that samba is very simple, right? You have the surdo holding down the beat, you have the pandeiro and a cavaquinho, and you can make a very simple samba just with those three instruments. But Fundo de Quintal really elevated that to almost a big band where you had a guitar, an acoustic guitar, banjo, cavaquinho, and then they added percussion instruments like the repique de mão, repique de anel, reco-reco. So it really gave a richness to the sound, a fuller sound. And he said that in this album specifically, you can really hear the sound of each instrument individually, and that he also really likes the feeling that Gordinho gave to that recording. The way that he's playing surdo on that album too is really sets a standard for the way that surdo should be played. Important thing is like Fundo de Quintal, the members, the musicians from Fundo de Quintal, there's created like specific instruments from the pagode you play today, like the samba, right? You have a repique de mão,
that you guys created there. You have a tantã and the banjo. The banjo, country banjo, the guy put in the samba, shorty like a cavaquinho, but the sounds look like a banjo. That's the specific thing you have in the fundo de quintal, right? Maninho, então, você tem mais uma parte dessa evolução? Sim, eu posso soltar uma música aqui para vocês ouvirem. Sim. Sobre a respeito dessa tocada do fundo de quintal, que eu acho muito, muito importante. A partir daqui, a partir desse momento, a tocada do surdo ganha todo esse espaço do que a gente vem tocar hoje, vem a ser o surdo de hoje. É mais ou menos isso aqui, ó. Aí, a partir desse momento, o instrumento ganha essa vida na forma que a gente toca hoje. É muito natural também que se use essa parte aqui, do lado do instrumento aqui, ó. Eu, particularmente, sempre que eu vou fazer uma virada, uma chamada, como se diz no instrumento, eu uso essa parte aqui. Mas sempre que eu estou tocando no ritmo da música e vou usar o aro, eu uso essa parte aqui. E aí essa forma de tocar e de ir descobrindo os sons que o instrumento pode te dar, ela surge a partir daí. A partir daí é como se a porta do paraíso se abrisse. E esses são os grandes responsáveis por isso acontecer. É ali os que eu tive o prazer de conhecer e ainda conheço. Alguns se foram, mas está ali o Cabelinho, o Seu Miúdo, foi meu pai, o mestre Marçal, foi toda essa galera aí. É difícil falar porque tem muita gente, muito instrumentista de surdo bom daquela época que fizeram a gente evoluir. Tem o Ura, que ainda toca hoje lá na banda do Zeca, que foi um dos caras que participou
de perto desse movimento da evolução do instrumento. É um cara que tem um conhecimento amplo do instrumento com relação a som, com relação à maneira de tocar. E isso é muito importante. Eu acho que isso é o mais importante. So basically, what he was showing right now is kind of the final evolution of the surdo and the way that it's played today in popular music, which came from Fundo de Quintal. And he was mentioning some of the people that created that sound, which are, I just posted here, Cabelinho, Miúdo, and Marçal. Some of the key surdo players that created the style. And what he was showing was the way to hit the rim of the surdo, that some people like to keep it to the side. He likes to keep the mallet more towards him. But really, this new style, it allows for the marcação. It allows for virada. So basically, during breaks in the song, the surdo gets to kind of create and improvise and shine a little bit more. And it also allows to get different sounds of the surdo, like we were talking about before, like he was showing. More towards the rim, you can get a different sound. More towards the middle, you get a different sound. So all of this has created a more complex way of playing the surdo today. And that's the way that it's really played in popular music. So these are kind of the guys that, along with him, that really excel in the surdo playing today. Maninho, é justamente isso que eu ia te perguntar, cara. Eu tenho uma paixão, acho que é o seu Araci, né? Que é o surdista lá do Zeca. E, pô, eu tenho uma paixão pelo jeito dele tocar. Ele toca tão simples, cara, e tão certeiro dentro da banda, que eu acho muito bonito. O Ura, para mim, tocando surdo, se resume na palavra elegância. Simples assim. Som com uma qualidade única e o Ura é aquele cara que você coloca de terno para tocar numa escola de samba e ele vai sair de lá com um dever cumprido de um som maravilhoso e com terno impecável. A sua pergunta, dentro dessa trajetória, existiram 2 momentos que me marcaram muito. O primeiro momento que me marcou muito foi eu fui participar, fui convidado pelo Moacir Luz e pelo nosso saudoso Luiz Carlos da Vila para fazer um show com eles em Cuba. Na real, a gente foi abrir um festival de música em Cuba. Então, você pensa, pô, 2 exímios cantores e compositores brasileiros, mas indo para Cuba, abrir um festival de música, cantando samba. E aí, chegando lá, eu vivi uma das maiores emoções da minha vida tocando. Talvez eles nem saibam disso, mas eu queria agradecer ao saudoso Luiz Carlos da Vila e meu grande amigo Moacir Luz. Vocês me proporcionaram na música um momento único na minha vida. Aquele show ali foi um show que vai ficar guardado para sempre. E um outro momento que me marcou muito foi quando eu era muito novo, assim, e o Marcos Gileva me chama para substituir ele tocando com o Zeca. Eu acho que eu nunca recebi uma responsabilidade tão grande. Ali eu vi que tudo que eu vinha fazendo e o caminho que eu vinha trilhando, eu estava no caminho certo. E aí você chegar e ser abraçado pelos grandes amigos do meu pai, todos aqueles caras ali que eu sempre fui fã, que eu sempre quis estar perto, e sendo abraçado por eles e fazendo música, foi um dos momentos que marcaram. Isso aí fez com que eu não só virasse amigo do Zeca, mas que ele olhasse para mim um dia e falasse: você está de parabéns. Lembra quantos anos você tinha? Eu devia ter uns 20 anos por aí.
atrás. So Humberto asked him about times in his career that were really significant to him, that really marked him as a musician. And the first that he said that he went to Cuba with Moacir Luz and Luis Carlos da Vila, who are two very, very famous sambistas from Brazil. Luis Carlos da Vila is a very famous composer, and Moacir Luz is the leader of a very famous roda de samba that happens every Monday in Rio. It still happens today. I was there like a month ago, and it's packed on a Monday night. It's the most ridiculous thing ever, and it's amazing. And he said that they played at a festival in Cuba that was kind of a world music festival, and he had told us before that that's really when he saw the power of samba and the way that it can impact people who have never been exposed to it, never seen it before. But he was really touched to see the way that samba moved people. And the second time was when he was around 20 years old, and he was invited to substitute for someone in Zeca Pagodinho's band. Zeca Pagodinho is huge in Brazil, especially about 20 years ago. One of the most famous composers and sambistas. And he said that he wasn't really embraced by the older generation, the people that played with his father. So that was really something that made him feel accepted and made him feel that was really that he was on the right path and that he had chosen the right career, and that music was really for him. You guys to know that Maninho, he's gonna be recording some videos from us. He wanted to record a video of him playing surdo, but he wanted to wait till he got in the studio to get a mic on the instrument so we can actually hear how it is. So as soon as they go back in the studio, he's gonna give us some videos of him playing live. E eu sempre foco no degrau de cima. Eu não foco no final da escada. Eu sempre foco no degrau de cima. Então, meu próximo degrau é esse projeto de samba que eu estou fazendo aqui, com pessoas maravilhosas, e é aquela música que a gente acredita que vai tocar o coração das pessoas por um motivo óbvio. É o que a gente chama aqui de a música que fica para sempre. Então, o que eu busco é isso, é tocar esse projeto e que essa música que eu venha oferecer com esse grupo para vocês seja uma música que ela fique aí como outras de grandes nomes da música e do samba. We asked him Elise's question about what he still hopes to achieve in his career. And he said that he really focuses always on the next step, because to him, music is like an endless stairwell. So it can keep going on forever. With each goal that you reach, there's another goal after that. So he's really focusing on the next step. And for him, the next step right now is this project that he's created with friends called Arte Som Brasil. This band, they just got together at the end of last year, I think. And he says that really their goal is to touch people for an obvious reason, right? For to create that music that's universal, that everyone can kind of connect to and get something out of. And their goal is really to create music that's timeless, that it's not just going along with what's popular right now, but to create something that'll last forever, that will still be relevant, 10, 20 years from now, which is, obviously very, very ambitious. But that's his focus in music right now. Maninho, muito obrigado, cara. De verdade. Passando esses segredos pra gente aí. E essa galera é uma galera dedicada e a galera gosta de praticar. Toda terça-feira tá com a gente. Então acho que assim, se você pudesse futuramente continuar ajudando a gente com informações, isso seria muito bem, cara. Muito bom pra gente aqui. Quero agradecer a você de novo, Maninho, por ter cedido espaço aí para mostrar para a galera um pouco mais da história do samba, por ser do berço do samba, né, do grande
mestre Trambique. Aí eu vou ficar esperando o vídeo quando você tiver oportunidade para eu poder mandar para eles também. E a gente vai mantendo contato. Quando isso tudo passar aí, a gente faz uma gravação todo mundo junto e dá para a galera de presente sobre os instrumentos, sobre as histórias aí. Sou muito fã seu, desde aí dos trabalhos que você faz, que você mente, com toda a galera que tu trabalha aí. Eu queria agradecer muito por você ter dado esse espaço aí pra gente, tá bom? Obrigado, de verdade. Tá bom, gente. Eu queria agradecer a vocês pela oportunidade de estar abrindo a porta da casa de vocês para que eu pudesse entrar com uma mensagem positiva de música. Eu acho que a música é um dos fatores mais importantes da nossa vida, porque a música ela nos traz alegria, a música nos fortalece, a música nos traz isso que está acontecendo aqui, que são pessoas unidas, conversando, falando coisas boas, tendo energia positiva para a gente continuar vivendo bem. Então, acho que a música é muito importante. A música salva, a música ela é perseverante. Então, eu quero muito agradecer a vocês do Te Encontro no Samba por essa oportunidade, agradecer a minha amiga Geisa, ao Saci, todos os envolvidos nesse projeto. E, de coração, pedir a vocês que não deixem isso acabar. Não deixe. Conte comigo que eu puder ajudar vocês, indicando outros músicos aqui do Brasil, para que esse amor pela música e tudo que a música nos dá, para a gente continuar com isso, que vocês continuem com o projeto aí, que é muito importante. Isso não é só importante para vocês, é importante para a gente que está aqui, que a gente brasileiro sabe que do outro lado do mundo existe uma chama de amigos nossos brasileiros, americanos, canadenses, japoneses, seja o que for, fazendo a música que a gente ama, que é samba. Então, He just said thank you to everybody for joining us here today. He's really happy, really grateful to be here. Thank you for taking the time and for opening up your screens at your houses to receive him. That he really hopes to bring a positive message to everyone. That he really believes in the power of music to break down barriers and to cure people, and that he really loves that there are these many people that are interested here in New York and all over the world and learning about samba, that this exchange is really important and it's really rich, right, for all of us. He said that he's available along with his friends to refer friends to teach us and to bring whatever knowledge they have there to us. So yeah, thanks everybody for showing up today and for your interest in learning more and growing together. This is really awesome. Thank you everybody. I loved it. Thank you. De onde você tira essas maneiras diferentes de tocar, assim? O que te inspira, cara? Então, isso aí não... eu nunca falei isso para ninguém, porque eu também não... Eu nunca recebi essa pergunta dessa forma. Isso foi a parte boa do que eu aprendi na música erudita. Erudita? Exatamente. Eu consigo... Principalmente quando eu gravo pandeiro, eu consigo fazer levadas rítmicas do pandeiro em cima da melodia da música. Então, eu não necessariamente penso no que o cara está cantando. Eu raciocino em cima da melodia da música. E eu nunca fui Ali da minha geração, o pessoal que tocava pandeiro, da minha geração, tocava muito, de forma absurda. Uhum. Quando eu olhei, eu falei, não tem como eu alcançar isso. Pô, eu convivi com o Mildinho, assim, desde a infância, desde moleque, a gente começou a tocar junto. Sim. Então eu via ele já muito fora da curva, Sim. tocando pandeiro. Naquela época que a gente era garoto, a gente ainda saía aí pelos pagodes. Então, eu talvez tinha essa visão até mais do que ele. Eu já sabia, lá naquela época eu já sabia o que ele viria a se tornar tocando. Sim. E eu sempre gostei muito do instrumento. Aí eu falei, eu preciso
descobrir recursos que me façam tocar bem o instrumento fora desse caminho. Que se eu for nesse caminho, é um Fusca batendo numa carreta, entendeu? Aham. E aí foi quando eu tive a sacada. A primeira sacada que eu tive foi mexer, entre aspas, drasticamente na afinação do instrumento. Falei, mano, eu preciso sair de perto desses caras. Não tem como. Preciso sair fora deles. Aí eu tive a sacada de... Falei, pô, aonde o Mildinho estiver tocando, eu sou o pandeiro 2. Então eu sou o pandeiro que vou fazer uma marcação ali para ele tocar. Então eu comecei a usar o pandeiro um pouco mais grave. Quando a gente foi pro do Nobre, ali foi uma escola que foi incrível. Porque ali a gente passou por tudo quanto era tipo de perrengue que um músico tinha que passar e a gente passou com maestria. Por quê? Porque a gente, desde moleque, tocando todo mundo junto, todo mundo se conhecia, todo mundo já pensava no outro, ou pensava no que o outro ia fazer, ou no que o outro ia executar, então aquilo ali ficou muito fácil. Aquilo ali me fez tocar um grupo muito rápido, tocar em conjunto, todo mundo tocando. Então eu sabia que eu tinha a responsabilidade de ter uma limitação, de não passar dali, porque dali para lá já existe o meu colega que é dali para lá. Então aquela coisa que eu falo, a gente vai sempre, eu sempre fui o cara que eu acho que eu me dei bem por isso. Eu sempre fui aquele que, não, eu vou só até ali. Saber o... Necessária só até ali. Então, eu descobri essa maneira de tocar pandeiro, meio que em cima da melodia da música e tal. Guys, for those of you that didn't catch that, we were just asking him how he came to have his style of playing. So he said that he's really observed the people that were playing around him, like Eugene, who's one of the top pandeiro players today. So basically he said that he would listen to him and know that if he was playing along with that guy, then he was the second pandeiro. So he had to embellish what he was doing and, stay out of his way, kind of. So listening to other people, he said, is really how he created his own sound. And one interesting thing that he had told me and Humberto too before we started was that the way that he plays is that he tries to adapt to the people that are around him rather than creating his own style and having the band around conform to his style. So when he starts playing with the new group, he doesn't bring his own style to that group. He tries to fit into the people around him and embellish to their sound as much as he can. And So you guys learned the way we've been teaching pandeiro, right? Partido alto, right? Partido alto and samba dolente as well on the pandeiro. And then I want you to pay attention to how he switches in from, you could kind of hear the other instruments and you could see how he kind of switches in, kind of like, like how a rapper switches flows. This is how I feel like he went through all the different flows that a pandeiro can do in one song. And then I asked him, I was like, dude, what song was this? And he was like, he couldn't remember what song it was because he records so many songs every day, but this is basically what he's saying, that he follows what the melody of the song is, and that's where he gets his playing style. So, all right, so I'll go from the beginning, right? So this is an actual song, and you can hear the tan-tan in the background, right? So check it out.
but you see how like how he does the regular partido do alto, right? Ta tum tum tum, and then he stops and he goes tuk-chi-pa. And then it's like, you know, where do you get that from? And he says he hears it in the song, so he plays around with it because the way he was playing there was like very new. Não, Everton, o que que você achou da levada ali? Porra, massa. É um negócio que é assim, eu não sei se tá seguindo a música, aí os cortes tem alguma coisa a ver com tipo os break da música, alguma coisa assim, mas essa parada que você falou é interessante, como que fica troncho, né? Que aí essa parada que eu tô querendo entender onde encaixa o corte, se é junto com o break de uma música que tá rolando, porque ele tá gravando, ou se é a onda dele mesmo, como é que fala? O swing dele que ele bota no instrumento, sacou? Na real, não é o break da música, não, porque normalmente o break da música a gente faz todo mundo junto. Saquei. Eu mentalmente eu pego a partitura ali da música, a partitura normal de harmonia. Deixa eu... Vídeo aqui enquanto ele vai lá, que é outro vídeo que eu gosto pra caramba dele, tocando surdo, ó. A galera que tá aí ainda. Vocês me deram ideia. Vocês acabaram me dando uma grande ideia. Eu preciso sempre que gravar os vídeos, falar qual é a música, né? É porque normalmente a música é inédita, mas quando a música for lançada, ela vai deixar de ser inédita até para as pessoas saberem irem lá procurar. Normalmente, as partituras são assim, ó, não sei se vocês conseguem ver aí. Essa aqui é uma partitura de harmonia. Então, sempre onde tem um Xzinho, aqui, consegue ver escrito em X? Sim, sim. Sempre quando tem o X, normalmente são divisões para todos. E aí, ela tem aqui, ó, a partitura, não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui, ela diz bumbo 1, aonde a batera vem tocando bumbo 1. Então, a música está começando, ela é mais leve, ela vem sendo tocada no bumbo 1. Normalmente, eu divido todas essas partes da música. Quando a música é bumbo 1, eu começo fazendo uma levada de pandeiro. Então, está todo mundo tocando o ritmo. Quando a música vai para a parte B, normalmente, pagode aqui, a gente grava o bumbo virando o bumbo 2.
Aí, o que que eu faço? Eu faço uma levada aonde eu toco menos. Eu faço uma levada onde eu toco menos porque normalmente eu sei que naquela parte ali ou o tantã ou o repique de anel vão swingar mais. Então eu faço uma levada que eu toco menos. E quando normalmente vai pro refrão da música, eu toco mais próximo do partido alto mesmo. Do tim, 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 tim. Só que eu sempre coloco alguma coisa nos intervalos para a próxima levada, porque normalmente seria tim, tim, tá, tim, 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 tá, tim, tim, tá, tim, tim. Eu só com tim, tim, tá, tim, 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 tá, tim, 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 tá. Normalmente assim. Aí, mas isso depende muito da música. Eu toco mesmo ali em cima da. Vai vindo. Conforme eu vou passando a música, a gente tem. Normalmente prateado. Quando eu gravo com prateado ou com Boris, a gente passa as músicas muito rápido. Então, passa a música uma vez é atenção total. Porque passou a música uma vez, você entendeu a fórmula. Tipo, esse aqui é um arranjo do Michel Fujiwara. Esse arranjo aqui é um arranjo do DVD do Dilcim, que está sendo lançado agora, que a gente gravou. Então você vê que o arranjo do Michel, ele é todo muito simples. Parece que não, porque tem muita bolinha preta aí, mas é um arranjo muito simples mesmo de ser tocado. Então a gente passa esse arranjo a partir do momento que o Michel falou, ó, tá tudo certo, a harmonia tá correta, casa 1, casa 2, volta ao oeste, tá tudo ok. A gente vai gravar, é o tempo que eu já tive para bolar o que eu vou fazer na música. E a partir daí, eu já vi o que os meus amigos usaram como exemplo na música, e aí aquela parte ali eu deixo para eles, entendeu? Porque normalmente naquele momento ou próximo daquilo ali ele vai fazer alguma coisa. Então, Aí normalmente é assim. na passagem você já entende mais ou menos o que a galera vai fazer e já sabe onde você vai colocar Exatamente. o seu... Exatamente. Entendi. Nossa, eu vi lá no estúdio, às vezes não passa nem a música inteira, né? Passa, tipo, o começo, É, e aí chega no groove, ok, entendemos, vamos lá, gravar. Tipo, às vezes nem termina a música. é porque é hábito, né? A gente fica fazendo muito isso todo dia e normalmente a gente grava os mesmos arranjos, é arranjo do J. Moraes, é arranjo do Boris, é arranjo do Prateado, é arranjo do Rafael dos Anjos, é arranjo do outro amigo, é arranjo do Raul. Então a gente consegue ter uma leitura de como funciona o arranjo de cada um. E aí isso facilita muito também. A gente sabe que normalmente os arranjos do Prateado, aonde tem o X, é normalmente percussão tocando. Então a gente já, opa, não, mas isso aqui é o arranjo do Jotinha. O Jotinha gosta que faça a convenção todo mundo junto. Pabam, pabam, padam, 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 padam. Então fica muito, muito mais tranquilo, entendeu? Guys, for those of you that didn't catch that, he was just talking about how they create on top of the sheet music. So basically, you know, they'll have the sheet music for the harmony with all the chords and everything, and then the areas where there are the X's is where it's just a percussion break. So they know that in that area, then they can create something. And usually they play so much with the same people all the time that, you know, they just do one kind of run through the song, and they're like, all right, this person's doing this during this part, I'll do this during this part, and then they just run it through one time and then they record it. It's like 1, 2, 3. Yeah, but basically we were asking them how he creates his grooves, how he creates his breaks, but really he says it's listening to the song and listening to the people that you're playing with and finding where it is that you fit in and where you can best add to the song. Galera, vamos supor, um prateado. Quando você começou a tocar e fazer o teu estilo de tocar, alguém achou ruim ou impediu? Ou falou alguma coisa? Ou foi fácil você colocar o seu molho na...
Não foi, não foi fácil, mas eu tive discernimento de. Eu sempre, eu sempre ouvi muitos mais velhos, né? Então sempre vi muitos mais velhos tocando e sempre aprendi o seguinte: vai chegando devagar, Hum. vai chegando devagar. Chega ali, você faz o teu feijão com arroz. No dia seguinte você coloca uma pitadinha de cebola no teu feijão com arroz. No dia seguinte você coloca um pouquinho de alho no teu feijão com arroz. Mas nunca chegue com feijão com arroz e no dia seguinte você coloca um bife de filé mignon. Não. Vai sempre indo aos poucos, porque conforme você vai indo aos poucos, as pessoas vão entendendo a tua maneira de tocar. E as pessoas vão se enquadrando. E quando eu cheguei, já tinha muita gente gravando. Então já tinha muita gente que já gravava com o jeito peculiar deles, e que eu não podia chegar com o meu jeito. Modesta parte dizendo é inaceitável. Você chegou ali, você tem que sentar na mesa, no lugar direitinho que te colocaram. Então eu tive essa sacada. Falei, pô, eu não posso perder essa oportunidade. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazendo aqui direitinho para agradar. Sobrou uma bola, eu vou ali, marco um gol. Volto no outro dia, vou ali fazendo direitinho, e aí foi indo. Demorou para estar aí nisso que tu tá vendo mais de 20 anos. Caramba. Para estar tocando dessa forma. Todo mundo fala, todo mundo comenta, como que eu consigo tocar menos. Porque a grande sacada que eu tive foi transformar o que a gente chama aqui de o que é fora do trivial, eu consegui transformar em ritmo. Se você parar e prestar atenção, eu sempre faço, se eu estou tocando pandeiro, eu sempre faço mais de 4 compassos a mesma coisa. Para que aquilo ali não seja uma firula, para que aquilo ali seja um ritmo dentro daquilo que eu estou tocando. Eu faço aquilo se transformar num ritmo por causa da maneira que eu toco. Então, ao invés de a música estar tic-tic-tim, eu fazer tic-tic-tim, não, eu divido isso em blocos e eu faço tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic, tá, tum 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 tum, tá, tum 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 tum, tá, tum 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 tum, então, quando você ouve a música montada, a impressão que tem é que o que eu estou tocando menos, porém de maneira diferente. Sim. Eu consigo fazer eu consegui transformar essa maneira de tocar ritmada, entendeu? Digamos assim. Já que a gente está falando de pandeiro, o que você acha dessa nova forma de tocar agora, assim, atual, com a galera repicando no pandeiro e tal? Você acha que, assim, é difícil a gente falar que não é bom, não é certo, porque a gente está sempre em constante evolução, né? Mas o que você acha dessa nova forma de tocar? Eu nunca digo não é certo, mas eu sempre digo precisa ter conhecimento. Precisa ter conhecimento, porque, por exemplo, se você coloca um pandeiro repicando muito numa música que tem repique de mão, alguém fica sem função. Sim. Alguém fica sem função. Sim. Porque a função do repique de mão, a tocada do repique de mão já é uma tocada repicada. Então, para o cara que toca pandeiro assim, ele tem que ter conhecimento do outro instrumento e do dele, para ele encontrar momentos para fazer aquilo ali. Eu
eu falo muito que tem uma geração, essa nova geração que está vindo aí de músicos, ela é uma geração muito rica de talento, muito rica mesmo. Porém, ela é muito escassa de conhecimento. E aí isso torna o erro ficar muito mais fácil. Isso torna muito fácil você cometer erro. Por exemplo, você vê o Mildinho tocando, você vê o Cepacol tocando, você vê o Carlos de Café tocando, você vê esses caras tocando, o garoto que é novo, que ele está começando a tocar instrumento, ele vê esses músicos tocando dessa forma, ele acha que essa forma que esse músico está usando em determinada música é a forma que tem que tocar. Yeah. Ele não tem o conhecimento de entender que aquilo está sendo feito naquele momento. Sim, sim. É o que eu costumo tirar uma conclusão pelo surdo, que é um instrumento que eu venho buscando cada vez mais me tornar especialista. O cara que vê o Gordinho tocar, a primeira coisa que ele quer aprender são as viradas que o Gordinho faz. Ele colocar o cotovelo no surdo. E quando ele aprende isso, naturalmente, ele leva isso para a rua. Então ele não é que ele faça por maldade, mas ele não tem conhecimento do que levou a chegar aquilo ali. E aí se coloca ele para tocar um samba mais dolente, ou quer ver um exemplo que eu vou te dar que é uma coisa assim que me chega a me dar um choque assim, é uma música. Você vai gravar uma música que fala de tristeza, né? Uma música assim, uma melodia mais melancólica, uma música. Vamos colocar aí uma música como se fosse um samba do Nelson Cavaquinho. Nelson Cavaquinho falava de tristeza com muita elegância. Aí o cara vai e faz uma chamada de surdo, como se fosse entrar um refrão do baile do carro. Ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso, mas a música não condiz para isso. Mas por que ele fez isso? Ele não fez porque ele não teve conhecimento daquilo ali. Sim. Entendeu? Então, essa geração que vê esses grandes caras tocando, você põe o Mildinho para tocar com uma banda, ele é um músico. Você põe o Mildinho para tocar com outra banda, ele é outro músico. Você põe o Mildinho para tocar com o Seu Jorge, ele é outro músico. Ele tem as características dele? Tem. Ele tem a personalidade musical dele? Tem. Mas ele está 20 anos até chegar onde ele chegou e colocando uma salsa e uma cebolinha, um bife em cada lugar que ele passa. Ele não começou tocando assim. Quando ele começou, ele não chegava em qualquer lugar e se tocava assim. E é isso que eu acho que essa geração que está vindo precisa entender, entendeu? Se busca o melhor do cara, mas se busca o melhor de forma, no meu modo de ver, eu acho que está se buscando o melhor do músico de maneira errada. Sim. Aquele músico que você se inspira, você está buscando o melhor nele, mas de maneira equivocada. Primeiro você tem que chegar ali, você tem que aprender. Você tem que achar o melhor som do instrumento. Depois você tem que entender que o partido alto é aí, às vezes você chega numa roda de samba que tá vou colocar aí um cara aqui para mim, unanimidade. Você chega numa roda de samba e tá o Arlindo. Aí o Arlindo vai e pede um partido alto. O Arlindo vai olhar para o lado e ele não vai entender. Sim. Ele vai pedir calma.
O Zeca vai olhar pro lado, o Zeca vai pedir calma. Os caras vão, não. Então você tem que entender o terreno que você vai pisar. E a geração que vê eles fazendo isso, acham que tocar é aquilo. Mas é aquilo para eles que estão fazendo aquilo naquele momento. Eu duvido você botar o Mildinho para tocar. O Mildinho tocou lá no Arlindo, ele via como é que era. Ele sabe como é que é. Ele sabe como é que é o fundamento. Então, eu acho que essa geração está muito carente de conhecimento mesmo. De conhecimento de como começa. Maninho, falando nessa coisa de geração, para mim é bem interessante porque isso é uma coisa que tem acontecido muito em Salvador. Eu sentia que essa coisa da geração nova estava muito separada da galera da antiga, que realmente tem todo esse conceito e carrega a filosofia e tenta, tipo, preservar, respeitar a galera que veio antes e também criar suas inovações. Então, eu queria saber se no Rio de Janeiro existe essa conexão entre as gerações, se a galera está próxima, tipo assim, principalmente vocês estão tentando trazer a nova geração para perto de vocês, para poder manter firme essa tradição do samba, ou como é que acontece esse diálogo entre vocês? Porque eu sinto que na Bahia, até alguns anos atrás, a gente tinha um buraco no meio das gerações e hoje em dia eu já sinto que está tudo mais, sacou? A gente está mais colado. E eu vejo a evolução na nossa música, assim, principalmente bem legal. Eu queria saber se no Rio de Janeiro, com vocês, como é que acontece esse diálogo entre as gerações. O que acontece? O acesso, tudo isso faz parte de um acesso. Antigamente, o que eu fazia para ver meus ídolos? Eu ia numa roda de samba, eu ia onde eles estavam, eu ia vê-los tocar. E eu não digo que existe um buraco das gerações. Existe o procurar no lugar errado. Por exemplo, tem uma coisa que as pessoas se apropriam de maneira indevida para falar de música, que é uma coisa que requer extrema responsabilidade, é a internet. No momento que eu posto esse vídeo, que eu postei, tocando pandeiro, um músico da nova geração que ele está em formação, ele pega essa tocada de pandeiro, ele não entende que essa tocada de pandeiro é para essa música. Ele vai pegar essa tocada de pandeiro, ele vai sair tocando por aí, ele vai se transformar nesse tipo de pandeirista, ele vai ser o cara que tem, sei lá, milhões de seguidores, e aí ele começa a passar, ele começa a pular a etapa. E são esses pulinhos de etapa que vai fazendo a gente ganhar esse espaço. Aí o que a gente aqui no Rio de Janeiro está fazendo? A gente está começando a correr atrás dele no sentido de quê? De mandar informação, de explicar que isso não é correto, que isso não é dessa forma. Só que isso é muito difícil. Eu, particularmente, eu acho isso muito difícil. Por quê? Porque aqui, vou te falar como é que funciona aqui no Rio de Janeiro. O músico hoje, aqui no Rio de Janeiro, ele ganha um status de músico, e aí, quando ele começa a tocar, ele para de buscar conhecimento. Por quê? Porque aí entrou o dinheiro. Então, o dinheiro, ele está tocando numa banda que paga uma graninha para ele, satisfatória, graças a Deus. Aí o que ele faz? A primeira coisa que ele tinha que fazer era estudar. É a primeira coisa que ele para de fazer, é estudar. Ele acha que o que ele vê do fulano, do Bertrano, do ciclano, do outro estudar, tocar e fazer igual, é estudar. E aí ele corre ao contrário. Aí por isso eu falei lá atrás que a gente tem uma nova geração excelente, mas muito carente de conhecimento. Porque eu duvido, você bota aí há 15 anos atrás,
Tu tinha que ficar lá em Salvador, tu tinha que ficar lá na Bahia, vendo os caras tocar, aprendendo. Aparecia uma oportunidade para você fazer um som com eles, você fazia. Então, o que que isso vai te dando? Isso vai te dando engajamento, isso vai te dando experiência, isso vai te dando conhecimento. Mas aí, tu não tem nada disso, mas você tem talento. E aí te botam numa banda para tocar. Não importa quanto você vai ganhar, mas que isso vai te render um fruto financeiro, você é natural. Natural, o cara se perde. Ele se perde. E aí, o que eu vejo aqui no Rio de Janeiro que está acontecendo bastante é isso. Não é uma distância de cara não. É uma distância dele mesmo, do cara que está no caminho de evolução e procurar. Entendi. Entendeu? Sim. Eu acho isso, de certa forma, lamentável, porque da mesma maneira que a internet ela te vende falsas ilusões, ela te vende muito mais coisa positiva. Ela te vende, se você colocar na internet aí, sei lá, qualquer nome, vai estar lá. Aí, pô, não pode você da Bahia, pô, tu toca, tu é da Bahia, tu toca reggae, mas tu conhece o Lodum, tu conhece isso, tu conhece aquilo. Aí eu pergunto você do Carlinhos Brau. Aí você só conhece o Carlinhos Brau que é do The Voice. Você não conhece o Carlinhos Brau que é dali da Timbalada, você não conhece o Carlinhos Brau que fez movimentos culturais para a Bahia, entende? Você não conhece o Carlinhos Brau que foi músico, você não conhece o Carlinhos Brau. Estou falando do Brau porque é um cara famoso. Mas, por exemplo, acabamos de perder um grande músico aí, um grande percussionista, que foi o Tony Molla. Pô, é. Morreu outro? Entendeu? E o cara que é de uma geração anterior, ele tem obrigação, não é? Ele tem obrigação de conhecer. Principalmente se for da área musical dele. Concordo. Tipo, você toca batera. Então, pô, se eu falar com você de um percussionista, você não conhecer, tudo bem. Mas se eu falar com você de um batera que fez parte de um movimento muito grande do axé ou do samba de roda na Bahia, enfim, mas que seja da tua área, Você tem que saber. você tem que ter um conhecimento. Tem que saber. Teu conhecimento não pode ser um cara de 10 anos atrás, porque esse cara de 10 anos atrás ele buscou em algum lugar. O cara de 10 anos atrás, se bobear, ele só é 10 anos mais velho que você, mas você tem mais conhecimento que ele por conta daquilo que você foi buscando. Então, acho que no Rio de Janeiro a geração se perde um pouco nesse sentido. Eu acho que muito talento fica para trás por causa disso. Caraca, mano. E eu acho que pra mim, sinceramente, demorou eu entender isso. Porque eu comecei a tocar, quando eu comecei a tocar era assim, né? Aprender a música que tá no momento, sair pra noite e tocar. E aí chegou um determinado tempo que eu falei assim, pô, da onde está vindo, né? Isso que eu tô tocando, da onde está vindo essas influências? E para mim, hoje em dia eu vejo isso. Às vezes eu coloco, a gente vai falar de alguma situação, de algum momento no samba, de algum instrumento, e eu procuro saber de onde que veio e tal. E eu vejo que os músicos que estão aqui também, a galera não se liga nisso, cara. Não quer saber, assim, de aprender realmente a raiz, né? De onde veio. Quer tocar, quer aprender a tocar e tocar na noite e ganhar seu dinheirinho, né? Mas, assim, pesquisar mesmo e procurar saber de onde veio, são muito poucos, né? Então, aí eu vou te dar um simples exemplo aqui do Everton. Do momento que ele chegou ao momento que a gente está falando agora, ele prestou atenção em todo o bate-papo. Em alguns momentos ele estava com a baquetinha dele ali na mão, fazendo um aquecimento dele.
e prestando atenção. Esse tipo de músico que vai fazer a diferença para os que vão vir no futuro. Uhum. Isso não depende de mim, não depende de você, não depende da Geisa, não depende dele. Isso depende do coletivo. Se a gente montar aquilo que ele falou, hoje tem uma galera em Salvador que resgatou isso. Se a gente não montar uma galera para que isso seja resgatado, vai se perdendo. Vai se perdendo. Aí você fala assim, pô, essa música aqui é igual àquela, essa música aqui é igual àquela. Por quê? O compositor da década dos anos 90, ele ouvia Djavan, ele ouvia Milton Nascimento, ele ouvia Tom Jobim, ele ouvia Vinícius de Moraes, ele ouvia Caetano Veloso. Aí não pode chegar o meu sobrinho dessa geração agora e falar que a música do fulaninho é boa. A música do fulaninho é boa, tá bom. Mas o que você conhece do Arlindo Cruz? Me fala, meu filho. Fala pro Titi, o que você conhece do Arlindo Cruz? Não conheço. Não tem como. A água só é da fonte porque ela tá vindo de longe. Até ela minar ali, ela tá vindo de longe. Então você tem que buscar de onde está vindo. Sim. Você tem que buscar. Você tem que buscar. Porque esse mesmo Djavan que foi um fenômeno, que é um fenômeno, desculpa, ele buscou em algum lugar. Vinícius de Moraes buscou em algum lugar. Milton Nascimento buscou em algum lugar. Existem gênios? Existem. Parabéns. Mas o que não é gênio precisa buscar conhecimento. Quando eu vi que a minha sacada de gênio foi eu entender que eu nunca seria um gênio. E aí eu fui buscar. Eu falei, não, eu tô tocando com os caras. Mano, na época que eu tocava com os caras já eram da minha geração, mas eram fenomenais. Então eu entendi. Quando eu entendi aqui, eu falei, não, esse terreno não é o meu. Então o meu terreno é estudar, porque estudando e tendo conhecimento, eu vou estar sempre ali do lado deles. E é o que acontece até hoje. Então eu acho que a galera dessa nova geração, repetindo, está obtendo informações equivocadas e usando essas informações equivocadas dentro da música. E isso prejudica todo um trabalho que vem vindo desde quando começou. Entendi. Eu vou no samba, a gente vai fazer um som, a gente vai falar de música, a gente vai se divertir. Tá Já bom? é. Minha avó é de Campo Grande, quando eu pintar aí eu vou dar um alô também, viu? Lindo. Vamos fazer um show aqui. Demorou. Aí. Ó, Beijo, só vou passar. Valeu, irmão. Não,